Bora lá. O que o Dark Fantasy revela sobre a nossa realidade? E você não percebeu. Você não entendeu. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. O que nos faz imergir em um mundo? É sobre isso que nós iremos falar. Nós, escritores, pensamos em tantas técnicas de exposição para criar uma atmosfera cuidadosamente pensada nas nossas Precisa histórias, revelar e e muitas vezes não mudar chegamos a um esse, resultado tão esse, efetivo esse quanto uma resenha. Foi muita imagem resenha, cara. assim. Foi. Acho que todo fã de fantasia ultimamente já se pegou olhando para uma imagem assim, ou ouvindo uma playlist de Dark Fantasy, e teve aquele sentimento de querer estar em um mundo Aliás, eu assim. quero pegar pra fazer essa animação aí com o IA, mano. Eu ia fazer um bagulho meio te mostrar assim. Um mundo tão Uma parte simples, parecida. mas que ao mesmo tempo parece tão vivo. A sua lógica sequer é contestada porque parece real, parece até uma memória. Então eu tomei a missão de entender o motivo desse fenômeno. Por que que ele é tão atraente? Vamos parar um momento para pensar o que se define essa estética de Dark Fantasy que é tão popular, que começou há alguns anos, mas que ainda mantém a sua relevância, que ainda tem o seu público fiel. Geralmente são imagens de cavaleiros sem rosto, ou então magos Ah, ele com tá falando aquelas dos vídeos de arte estética desse bagulho. Ah, tá. roupas clássicas, paisagens Ah, bonitas, paisagens às vezes sombrias, às vezes claras, torres distantes, ou então vastas paisagens, montanhas, uma névoa que cobre os pântanos, ou então um céu estrelado. E tudo isso debaixo de um filtro que lembra muito a estética de filmes dos anos 70 e 80 e acaba que parece uma memória. Cria uma sensação de uma familiaridade, parece que nós conhecemos aquilo, parece que é algo comum, mas que não é mais. Cria aquela sensação de que é uma história que nós conhecemos, é uma história muito clichê, só que nós não conseguimos mencionar histórias que seguem esse padrão, sabe? Essa estética. aliás, Então, rapaziada, vocês conseguem me citar, de verdade, um isekai ou uma história de fantasia, tirando Tolkien, tá? E realmente conseguiu fazer uma história e de do começo ao fim? Cara, eu só vi Tolkien até agora. Só vi Tolkien com o Hobbit e com o Senhor dos Anéis que conseguiu fazer uma história de fantasia do começo ao fim. É o quê? O Como que é o nome do bagulho? Herói? O Conseguiu fazer o arco do herói do começo ao fim. Conseguiu fazer o personagem de um ponto A até um ponto B até o final. Cara, até agora vocês estão acompanhando o quê? A Frieren. Só até agora vocês estão acompanhando de história de fantasia que vai de um ponto A até o B, só o Frieren. Só que a diferença, o diferencial dessa história é que a história principal já acabou. Estão fazendo uma estão fazendo o pós-game, estão fazendo a volta da jornada. Mas na questão é essa. Vocês conseguem me citar uma obra, um isekai, ou um isekai, uma light novel, outro livro de fantasia que realmente foi do começo ao fim? Isso, Jornada do Herói. Cara, eu sempre esqueço os termos, rapaziada. Peço perdão. Você sabe do que eu estou falando por causa que você. Pior que a parte do santuário desse reboot, até que ficou muito boa. Eles decidiam ser fiéis. Mas duas primeiras temporadas já tinham condenado esse reboot. Peraí, tinha duas temporadas? TV, né, mano? Como que eu. Enfim. acaba criando a Eu não vontade. consigo citar outro. Porque, porque parece que, além do Tolkien ter criado, ele só foi o único que conseguiu acertar nesse bagulho. De imaginar esses mundos, de imaginar como seria a Eu experiência de consigo estar lembrar de naquele jogos, lugar, ou que é então até como o Dragon's seria Dogma. Só consigo lembrar vivenciar uma dele. história assim, consumir obras desse tipo. Mas por que que a fantasia moderna, os filmes, as séries de fantasia modernos não geram esse sentimento, essa imersão, essa vontade de descobrir coisas novas, de descobrir uma coisa que você já sabe que é clichê, mas que ainda assim você quer estar lá? Então vamos tomar uma série que ficou bem popular por um tempo, Valeu. justamente por ser ruim, Anéis do Poder. Anéis do Poder foi uma série de alto orçamento do Prime Video que seria uma história que se passa na Terra-média, um dos mundos de fantasia mais E de icônicos Terra-média não tem de toda nada. a cultura. E Mas de olha só para essa Idade Média e paisagem, Terra-média não tem olha nada. só para esse castelo, para esse lugar. Tudo parece limpo, tudo parece polido, parece ser feito para alcançar um primor técnico que nós não exigimos. É um princípio bem simples.
O cérebro odeia lacunas. E quando algo não é explicado, a mente preenche. Ela trabalha para preencher isso com detalhes que ela mesma imagina. Então isso gera uma participação ativa do Dois por espectador, da quase pessoa que está Cavaleiro experienciando essa é, história. Cavaleiro de E Prata, isso é tá? o que gera a Tá na imersão. Netflix. E as É 2 quando últimas você temporadas cria estão na coisas, Crunchyroll. quando Pra você quê? Olha que projeta bosta, pra que a isso? sua imaginação na história. Então, veja só, o mundo imersivo não é aquele que tem muitos detalhes, mas aquele que parece ter muitos detalhes. É aquele que dá detalhes o suficiente para o leitor projetar as suas próprias ideias naquele mundo, para ele se imaginar lá. Então, não é só também você colocar poucos detalhes, mas escolher as coisas certas. E isso pode ser aplicado para tanta coisa hoje em dia, pode ser aplicado para os jogos, para os filmes. Por que que o antigo parece mais chamativo? Por que que mesmo com a qualidade técnica inferior, eles parecem ter mais personalidade do que as produções modernas que são absurdamente mais Cara, eu realistas? diria que E é a res nostalgia, mas eu diria, na verdade, que é só o roteiro mesmo. Definitivamente, com o passar dos anos, os roteiros ficaram cada vez mais bosta. Tanto por causa da modernização, quanto do fácil acesso ao conteúdo. Que virou o quê? Que chegou nos níveis do Reels e dos vídeos curtos. Reels, Shorts, TikTok, vídeos curtos. Não existe mais, não exige mais atenção. Eles fazem um roteiro para se adaptar a esse meio. É um roteiro o quê? Pulos e de fácil absorção. Antigamente, era o bagulho o quê? Era o bagulho devagar, era o bagulho que tomava o tempo. Eu mesmo, não vou mentir, eu fiquei muito meio puto assistindo uns filmes dos anos 80. Mas o quê? Os filmes dos anos 80 te davam tempo pra você absorver, pensar e sentir a atmosfera. Vamos pegar, por exemplo, o Dragon Ball clássico. Dragon Ball clássico e o Dragon Ball Z. Além da animação ser feita de modo tradicional ainda naquela época, existe o fator o quê? Existendiam mais quadros para além de dar tempo de episódio, eles fazem mais episódios. Sim, é intencional, eles faziam os bagulho mais arrastado mesmo, pra pra não chegar perto do mangá, pra eles não precisar fazer filler. Por que você acha que One Piece tem tanto filler? Por exemplo, vamos pegar aquela cena lá que do Goku, o mais Vegeta, Goku, eles vão prestes a entrar no cacete, a lutar, mas o Kaioshin vai lá e tenta impedir o Goku, mas o Goku vai lá e faz ele se afastar, ameaçando apagar ele com o Ki Blast. Cara, aquela cena, você sabe o quanto tensa é? O quanto tensa faz a cena ser? Junto com a música? Ambientação, é isso que falta. Não tem ambientação, tem tempo de absorção. Não consigo lembrar de uma história de fantasia com jornada do herói completa. Não existe, cara. Mais próximo, mais próximo precisou de ter retcon para o autor conseguir continuar fazendo novos volumes. Olha que bosta, mano. Não existe. Só o Tolkien conseguiu fazer o bagulho. Resposta, eu acho que se vocês acompanham o meu canal há muito tempo já sabem, limitação força escolha. E quando você Exatamente, toma uma limitação. Ó, outro tempo aí. Isso entra no que eu disse. Eles tinham limitação de prazo e eles tinham limitação de técnicas. Eles não podiam fazer o bagulho mais miraculoso. Hoje em dia, dá pra fazer e os caras não conseguem fazer por causa que eles não sabem o que fazer. Porque eles não têm teto. decisão, você está definindo a sua identidade. Quando você não pode mostrar tudo, você precisa escolher o que você tem que mostrar e o resto você tem que sugerir. Quando você não pode detalhar todas as coisas, você tem que estilizar. E quando você estiliza, você cria uma estética, você cria uma linguagem. Hoje, com a tecnologia suficiente para fazer tudo perfeitamente, muitas obras simplesmente escolhem fazer tudo. E quando elas fazem isso, elas não escolhem nada. E eu acho que é justamente isso o que o Dark Fantasy gera em nós. Porque, mesmo sendo algo moderno, mesmo sendo algo que foi impulsionado pelas IAs, funciona muito melhor porque parece limitado, parece que tem alguma coisa faltando, parece que as coisas ali têm uma intenção. Em uma época onde as histórias estão todas parecidas, esteticamente falando, o Dark Fantasy parece que não é feito para essa época. Parece que você está assistindo algo muito antigo, parece que Hum. você está vendo algo que foi esquecido. E isso cria uma Cara, curiosidade. E sabe um talvez bagulho que eu tenho vontade, mano? Tenho vontade de comprar. Eu
tinha muita vontade de comprar o quê? Câmera antiga. A TechPix mesmo, ou gravadora, câmera gravadora. É aquelas câmeras de mão mesmo, não aquele trambolho lá. Tinha vontade de quê? Comprar celular flip. Quê? O bagulho mais analógico possível, pra sentir a experiência do bagulho. Não necessariamente ser retrô, que é, sei lá, eh, o retrô nesse caso seria o quê? Um bagulho novo que tem a estética do antigo. Isso que é retrô, tá, rapaziada? Que é retrô. O cara confundiu os termos, que nem o Renan lá falou. O cara confunde os termos. Sei lá, tem esses videogamezinho aí que eles lançam novo aí. Bom, que é um bagulho que tem o design de um Game Boy, mas ele tem os 2 gatilhos e tem os 4 botão e os 2 analógico. O os ana as alavanca não, não é alavanca, os 2 analógico. Só que eles têm mil e tantos jogos. Eles têm o emulador de PS1, PS2, Nintendo 64, eles têm um monte de emulador nele. Por quê? É um design retrô, um hardware de novo. Não, eu quero um bagulho antigo mesmo, eu quero aquelas câmeras antigas, eu quero aquele clipe antigo. Berserk foi um que teve retcon e anulou o capítulo. Eu não sei se foi na época do Miura, mas o Miura também não tinha muito pra onde correr, mano. Além da saúde, eh, eu acho que ele meio que se perdeu, assim, no que ele queria escrever depois. Talvez seja justamente por isso que chama a atenção, talvez seja por isso que fica na nossa cabeça, porque nós estamos numa época onde tudo é explicado, tudo é mostrado, tudo é entregue de mão beijada, tanto é que até os próprios streamings têm uma preferência para escrever histórias onde tudo é mostrado, tudo é entregue, É, do que eu para não exigir atenção do seu público. Eles sabem que as pessoas, elas assistem às séries, assistem os filmes, enquanto estão fazendo outra coisa, enquanto estão distraídos, então eles colocam essas explicações excessivas justamente para o público entender o que está acontecendo sem prestar atenção. E a questão é que as pessoas estão percebendo esses padrões e estão criando gostos próprios, estão se nichando. E eu tive a ideia de fazer esse vídeo justamente porque eu estava ouvindo essas playlists de Dark Fantasy, Light Fantasy que eles inventam, e eu pensei, caramba, eu poderia falar sobre isso, porque é muito curioso porque nós não vivemos nessa época onde as histórias eram contadas assim. Nós vivemos em uma época de pós-ironia, onde tudo não pode ser como era, as pessoas elas têm que inventar coisas novas, então nós não vamos fazer Ou uma melhor, tem história que reescrever a história, colocando pauta de algo de antigamente, um anacronismo fudido. É. de super-heróis. Não, tem que ser uma história de início do super-herói antes de ele ser um super-herói de verdade. A fantasia, ela não pode ser só fantasia. Ela tem que ser mais sombria, ou então ela tem que ser mais realista. Só que isso virou a norma. Virou a norma você fazer a piada de interromper o monólogo do vilão. Virou a norma você rir dos nomes bobos que a sua história tem. E isso cansa. As pessoas se cansam disso. As pessoas querem Não coisas quero mais piadas da Marvel, porra. Eu nem assisto mais os filmes da Marvel. Tirando os últimos aí, genuínas. As mas pessoas querem quase não tá coisas sem nada que pra assistir. parecem sinceras. E eu acho que é isso que chama a atenção no Dark Fantasy. Não é algo para impressionar, não parece algo surpreendente. É só muito simples para ser qualquer coisa pretensiosa. Dá a impressão de que se aquilo fosse um filme, se aquilo fosse uma história mesmo, você veria uma história normal, uma história genuína, uma história sincera. Bom, era isso que eu tinha para comentar. Se vocês quiserem ver conteúdos mais frequentes nesse Interessante. canal, considere Dark assinar o Fans clube de membros. tem cheiro de Super Cine aos domingos dos anos 2000. Aquele ar de melancolia, medo, paz e conforto. Uma doideira. Madrugada, né? Black, Warhammer Fantasy e Keishi preencheram essa loucura. Mas sinto falta demais. A realidade é que, por mais eu achei que seria um vídeo mais reflexivo. A realidade é que, por mais que a gente tente escrever algo único, foi escrito, já foi escrito em algum lugar antes. O escritor apenas não sabe disso, hein? É como eu digo, cara, não será que realmente é cópia? Será que o cara só simplesmente não sabia da existência de outro maluco? Como eu digo. No desenho e na pintura chamaram chamam de deixar coisas abstratas. E coloca detalhes, mas não detalha tudo. Repita uma mulher embaixo de uma árvore em um campo de grama alto, mas você detalha ao ponto de interesse. Há detalhe na mulher, na roupa e no que ela olha. Mas a árvore é menos detalhada. É mais abstrata, assim como o cenário. Criando margem para interpretação.
Yura não gostou do capítulo e anulou tudo que teve nele. Às vezes vejo fãs de Berserk usando dentro do capítulo. Ah, mano, mas aí o cara já fez, né, mano? Retcon. Retcon já tem. Cara, se foi preciso fazer um retcon é por causa que o autor errou. Então entra na conta dele. Tem uma teoria sobre fantasia sombria. Mano, em consideração os últimos. Era disso que eu estava falando que eu achei que seria o vídeo. A década de 2020. Porra, a década de 2020 é péssima. A década de 2020 começou com um pessimismo. Devido à pandemia e à crise econômica. Que ferrou com a cabeça de muita gente, jovens. Quando a situação começou a se ajeitar, mais ou menos, muita gente se sentiu perdida após ser sobrecarregada de tanto. E ao mesmo tempo, a arte de IA surgiu no horizonte. Surgiu um ano e meio depois, tá? 2023, 2024. Ofereceram uma nova forma de expressão. Essa ressurreição de IA parece uma forma de alimentar uma esperança gradual, sem perder a totalidade da melancolia. Um aspecto menos desagradável do sentimento. Dessa forma, a mensagem de fantasia da pessoa, o caminho é ruim, talvez não para casa. Então aproveite as belíssimas paisagens ao redor, e você nunca esquecerá delas. Profundo.